mundo olhando pra ver se a gente vai chorar. Enquanto isso estou tremendo. Quem mandou eu inventar de cantar? Mas não canto porque todos cantam. Não ligo pra o que vão falar. Se eu esquecer de alguma frase, conto quando a gente em casa chega. Sonhei tanto com esse momento, o beijo em cima do altar, os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus nesse altar abençoado. Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Sonhei tanto com esse momento, um beijo em cima do altar, os nossos lábios declarando coisas que só Deus pode escutar. Você lembra, meu amor, do dia que a gente decidiu casar? Cada esforço fez valer a pena. Minha noiva agora eu vou beijar. Nós dois, uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você e eu. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus em seu nós dois, sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus abençoou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Uma poesia que o próprio Deus escreveu. Já não vejo mais ninguém, é só você. Você está tão linda, estou emocionado. Estou sentindo Deus nesse altar. Sem medo de errar, a gente acertou. Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou. Você está tão linda, estou emocionado. Chegou o nosso dia, nós estamos casados. Às vezes, ele nos chama para o secreto. Às vezes, ele nos quer sem ninguém por perto. Às vezes, quando queremos nos ajuntar, ele nos chama para dançar. A sós, com ele. Talvez no vale da morte. Talvez no meio do deserto. E lá, ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar. E eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não.
nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim. Não tem fim, não, não. Não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me, tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesmo não sei. Tu conheces. Glória a Deus! Graça e paz aos irmãos que já estão aí conosco. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos que tem sido participante. Quero parabenizar aí você que tem seu namorado, sua esposa, seu esposo, e que não hesitou em estar aqui conosco na noite desse dia. Minha esposa está ali no quarto acompanhando. Nós vamos receber na noite desse dia uma amiga que estará louvando ao Senhor, está juntamente com seu esposo. Deixa eu chamar ela aqui. Gislaine, Deus abençoe a sua vida. Deixa eu colocar seu áudio aqui. De antemão, muito obrigado por estar louvando a Deus comigo. Pode mostrar o Tiagão lá atrás, pode mostrar. Tiago, Deus abençoe sua vida, seu esposo tem acompanhado as aulas conosco aqui. Deixa eu chamar o pastor Roberto aqui também já. Paz do Senhor, pastor Roberto, seja bem-vindo em nome de Jesus. A paz do Senhor, querido. A paz do Senhor a todos. Amém. O Tiago, esposo da Gislaine, tem acompanhado desde a primeira aula, um casal abençoado, tá? Tem sido impactado. Amém. Tem sido impactado aí por essas aulas, pela palavra de Deus. E hoje eu senti no coração de convidar a Gislaine para fazer um louvor introdutório. Amém. Aqui. O louvor que ela vai fazer vai ser, eu acredito que vai tocar nos corações aí apaixonados, vai ser bênção. E que Deus vai servir de oração também para a gente iniciar essa aula, fazer uma oração rápida e a Gislaine vai fazer o louvor, entendeu? Deus, nós te louvamos, nós apresentamos este momento nas tuas mãos. Uma vez mais, nós te pedimos que através da vida do pastor Roberto Francisco, o Senhor venha acertar o alvo para a glória do teu nome. Nós apresentamos nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glórias a Deus. Fica à vontade, pode adorar a Deus. Se apresenta aí, Gis, deixa Deus te usar. Amém. Deixa eu sair. Amém. Que você possa receber esse louvor e possa ser ministrado ao seu coração nessa noite. Senhor Jesus.
Aquele livramento, eu sei, foi tua mão. Aquela porta fechada, eu sei, foi o teu não. Aquela noite que eu passei chorando e de manhã eu acordei cantando. Tudo isso eu sei de que em mim estás cuidando. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim e pelo não, pela vida, pelo pão, tendo pouco ou tendo muito, por tua provisão. Se não aconteceu, eu agradeço, Deus, mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Se for necessário, atrasa o horário, muda o relógio, confio em ti. Se for pra doer, eu consigo entender que tudo tem um propósito. Só posso agradecer pelo sim e pelo não, pela vida, pelo pão, tendo pouco ou tendo muito, por tua provisão. Ó, vem fazer, ó, vem fazer o teu querer, faz o teu querer. Amém, amém. Tua vontade prevalece, Deus. Ó, vem fazer, ó, vem fazer o teu querer, faz o teu querer. Amém, amém. Tua vontade prevalece. Se não aconteceu, eu te agradeço, Deus, mas se acontecer, eu só quero teu querer. Se o céu se fechar, eu vou te adorar. Se o céu se rasgar, eu não paro de adorar. Se Deus quiser levar, eu vou glorificar. Se Deus quiser trazer, eu só quero o teu querer. Faz o teu querer. Amém. Aleluia! Que Deus te abençoe, diz meu amigo Amém. Tiago. Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Muito bom ter vocês aqui. Vamos ouvir a palavra de Deus. Pastor Roberto, seja bem-vindo em nome de Jesus.
Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, tá? O senhor é uma bênção. Deixa eu tirar o microfone aqui. Isso, legal do senhor. O senhor é uma bênção na minha vida, tá? Glorifica a Deus pela vida do senhor. Muito obrigado novamente. Fica à vontade, deixa Deus usar a vida do senhor uma vez mais. Bem, graça e paz, queridos. Boa noite. Que Deus nos abençoe na noite desse dia em que estamos reunidos, cada um na sua casa, alguns em locais de trabalho, para juntos ouvirmos a palavra do nosso Deus. Estamos falando acerca das 7 igrejas que estavam espalhadas pela Ásia Menor, que era uma província do antigo Império Romano. Já falamos sobre a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, e hoje falaremos acerca da 4ª igreja, a igreja que estava na cidade de Tiatira, ok? Convido os amados a acompanharem a carta que está em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 18 ao versículo de número 29, que diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido ou latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, e as últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bem, queridos e amados irmãos, essa carta à igreja que estava em Tiatira, ela é, na verdade, a maior carta. Das 7 cartas que Jesus envia através do apóstolo São João, as 7 igrejas espalhadas na Ásia Menor, a carta à igreja de Tiatira é a maior carta, com maior volume de escrita. É uma carta grande para uma igreja pequena. Importante ressaltar isto aqui. A igreja que estava em Tiatira era uma igreja pequena, de pequeno porte, em uma cidade também, geograficamente falando, pequena. Ok? Mas Jesus gasta tempo com essa igreja, escrevendo a ela uma carta com o maior volume de escritas, de mensagens. Então, essa carta se torna a maior. E uma coisa interessante também, falarmos aqui, antes de entrar no assunto propriamente dito,
dizer que essa cidade, por ser uma cidade pequena, ela não tinha um templo ao imperador. Também não havia templos aos ídolos, aos deuses do paganismo daquela época. Era uma cidade identificada como uma cidade não muito expressiva. Era uma cidade desprezada, na verdade, por muitos do Império Romano. Achavam que era uma cidade de pouca importância. E aqui eu quero começar uma palavra para os irmãos dizendo o seguinte, que na visão do nosso Deus, louvado seja Deus, não existe inexpressivo, não existe pequenos. Deus trata todos de igual modo. Mesmo numa cidade inexpressiva, numa cidade desprezada, numa cidade em que não tinha templos ao imperador, nem aos deuses do paganismo, uma cidade que apenas havia tropas de soldados, uma base militar muito bem estruturada, é o que havia lá. Porque essa cidade, a única utilidade da cidade de Tiatira, irmãos, era barrar as tropas inimigas que, porventura, viessem, teriam que passar por Tiatira. As grandes estradas pavimentadas estariam por ali para chegar à capital da província, que era a cidade de Pérgamo. Então, Tiatira era uma cidade que barrava as tropas inimigas, os invasores, os bárbaros que estariam invadindo a cidade através desse caminho para chegar à capital da Ásia Menor. E aí havia tropas ali. E reparem que a igreja que lá estava, aos olhos de muitas pessoas, era desprezada. Mas é exatamente essa igreja, mesmo no meio de uma cidade desprezada, Jesus gasta tempo com ela, Jesus valoriza a igreja que lá está, Jesus tem olhos como chama de fogo para essa igreja, penetra, aleluia, os recessos da alma humana. Eu quero dizer que não importa o lugar em que você estiver, não importa onde você estiver inserido, eu quero dizer que o seu Deus, o nosso Deus, está com você, porque Ele é Senhor e cuida dos seus. Glória a Deus. É interessante ressaltar também, meus irmãos, que essa cidade ficava numa posição geográfica propícia para o correio do império, ok? O correio imperial. Quero ressaltar também que o grande escritor Plínio, o famoso escritor, ele fazia eco com a opinião pública no primeiro século, que dizia que a cidade era inexpressiva, que era uma cidade sem importância política, sem importância econômica e sem importância religiosa. Mas lá tinha uma igreja piedosa. Jesus cuida do seu povo. Amém? Vamos ver aqui a cidade de Tiatira, um pouco dos dados históricos dessa cidade. O nome Tiatira significa sacrifício de trabalho. A cidade foi fundada por um grande general chamado Seleuco Nícator, um dos generais de Alexandre o Grande, filho de Filipe II, rei da Macedônia, em 280 a.C., para se tornar um posto militar, conforme já falamos. Tiatira se encontrava no pequeno continente da Ásia Menor, que hoje é a atual porção da Turquia asiática. A cidade ficava no fértil vale do rio Lico, cerca de 59 quilômetros a sudoeste de Pérgamo, a capital. Ok? A cidade de Tiatira hoje tem um outro nome, é chamado de Aquisar. E ela possui cerca de 150 mil habitantes, e o nome dela tem um significado hoje de Castelo Branco, porque no século XIII os turcos invadiram aquela cidade e eles construíram um Castelo Branco que hoje não mais existe. Ok? Então, essa cidade era uma cidade de pouca importância para a religião, a política, a economia, mas havia um povo de Deus nesse lugar, uma igreja erguida lá. Ok?
Tiatira, ela era uma cidade voltada para o trabalho, ok? Uma cidade muito envoltada com empreendimentos, uma cidade que era muito envolvida nos negócios, nos grandes empreendimentos, no comércio internacional da época. E ela confeccionava tecidos. Era conhecida como a cidade de tecelões, tintureiros, pedreiros, artesões, ok? Téctons, que eram profissionais artífices da época. Então, uma cidade com uma mega produção de trabalho, de fabricação e produção ativa, ok? A cidade de Tiatira estava em franco progresso devido à expansão romana e tinha como a principal produção comercial a fabricação de tecidos. Segundo o livro de Atos dos Apóstolos, você vai lembrar disso, uma das comerciantes de roupa da cidade era uma mulher chamada Lídia, que conduzia negócios em lugares distantes, como em Filipos. Isso está em Atos, capítulo 16, versículo 14. Estamos falando de Lídia, nossa irmã Lídia, que era, por conseguinte, natural de Tiatira, portanto, asiática, e estava viajando para a Europa, Filipos, e estava a serviço. Possivelmente estava vendendo os tecidos da cidade, ok? E ela tem um encontro maravilhoso com Jesus Cristo. Lídia é salva em uma das reuniões cristãs daquela cidade de Filipos e ela aceita Jesus. E a tradição é forte em dizer que Lídia, quando retorna à sua cidade, possivelmente ela evangeliza a cidade de Tiatira, baseado no evangelho em que foi impactada lá em Filipos, quando esteve lá, ok? Bem, queridos e amados irmãos, eu quero dizer que o evangelho está em todos os lugares. Jesus quer que você pregue. Jesus quer que você fale do seu amor. Não importa onde você estiver. E mesmo que suas palavras não expressem, não digam, não falem, não pronunciem, sua vida vai fazer isso por você. Ok? Um grande escritor bíblico, Meyer Pilmer, vai dizer o seguinte: o que tu fazes fala tão alto que eu não consigo te ouvir. Em outras palavras, ele estaria dizendo acerca do testemunho de vida, assim como Lídia, que era de Tiatira, e outros que lá estavam, porque nem todos estavam perdidos. Havia um grupo de crentes naquela igreja que ainda perseverava. Havia um grupo de pessoas que ainda amavam a sã doutrina e que ainda tinham zelo pelas coisas do Senhor, amavam a Deus acima de qualquer coisa e estariam ali com um propósito muito bem definido, que é servir a Deus e amá-lo intensamente. Ainda sobre as questões do comércio da cidade de Tiatira, havia nessa cidade uma espécie de sindicatos. Essa palavra muito bem conhecida no nosso querido Brasil, no nosso mundo, ok? Mas naquela época o nome havia vários nomes para o sindicato, como por exemplo, guildas, confrarias, agremiações, associações, ok? Então, eles tinham essas reuniões, né? Havia grupos de confrarias, guildas, associações, sindicatos ou grêmios para quem trabalhasse, porque era uma cidade de franco progresso e muito trabalho. Então, eles criaram os sindicatos naquela cidade, ok? Na antiguidade, a cidade de Tiatira era conhecida pelas suas muitas agremiações comerciais. E para poder trabalhar no comércio da cidade, preste bem atenção, era necessário que o cidadão pertencesse a alguma dessas guildas ou sindicatos, sendo muito comum que os seus membros participassem de festas dedicadas a divindades pagãs, ok? Então, aqui estava o grande problema. Aqui começa a perseguição aos cristãos daquela igreja, porque os cristãos eram trabalhadores, eles teriam que ter trabalho para manter suas famílias, ok? Só que todos os trabalhos, todo o vínculo empregatício naquela cidade tinha que estar vinculado às festas pagãs, às festas de licenciosidade,
as festas de prostituição, de paganismo, idolatria, comidas oferecidas aos ídolos. Isso era associado aos grêmios, aos sindicatos. E quem não aceitasse essa condição ficaria desempregado. E aí grande parte dos evangélicos, dos cristãos da igreja de Tiatira, tinham que optar pelo mercado informal, mas nem sempre conseguiam trabalhar. E aí eu quero que você reflita comigo nesse momento. Reparem como esses irmãos sofreram um grupo seletivo da igreja que não abriu mão dos princípios morais, éticos e doutrinários da fé cristã. Em outras palavras, nós não vamos nos contaminar. Vamos viver com o pouco que Deus nos der e vamos orar para que o Senhor multiplique essa porção, porque é assim que se faz para se viver com honestidade. Então, meus queridos e amados irmãos, essa era uma grande problemática, porque cada sindicato de cada empresa naquele lugar, Tiatira, havia um Deus em que eles veneravam. Alguns sindicatos veneravam Apolo, outros Zeus, outro Artemis, outros Cibeles, Apolo, enfim, vários deles. E os cristãos adoravam só a Deus, Jesus Cristo é o Senhor, e não abrimos mão disso. O que, trazendo para os dias de hoje, isso representa muitas oferendas. Quantas vezes somos tentados a ceder às iguarias do mundo moderno, da atual pós-modernidade, relativismo moral pós-moderno, que tenta entrar em nossas igrejas, que tenta destruir os valores das famílias, os valores éticos e cristãos das nossas igrejas, que estão fundamentadas e respaldadas na palavra do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, não abra mão do evangelho, não abra mão da sua fé. Jesus vai suprir todas as suas necessidades em glória. Receba em nome de Jesus essa palavra, é profética para o teu coração. Estamos vivendo um momento de crise, um momento que a economia está prejudicada, uma pandemia, um recesso em várias empresas do país afora, centenas e milhares de pessoas desempregadas no país e no mundo. Mas aqueles que creem no Senhor, que servem a Deus, o Senhor há de cuidar, o Senhor há de prover. Mateus 6,33 para sua reflexão. Buscai primeiramente o Senhor e a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus vai cuidar de você. Amém? Então, os crentes que lá estavam, uma parte deles cediam os banquetes, cediam as oferendas do Império Romano. E com isso eles compactuavam com os banquetes do mal. Eu quero dizer que o cristão tem que viver uma vida pura, impoluta, uma vida santa, que é separada do mundo, separada para Deus, ok? Crente, nas épocas de fevereiro ou março, quando está instalado o carnaval aqui no Brasil, há muitos cristãos que abrem espaço para essa festa carnal, demoníaca, satânica. Abrir mão dessas coisas é ser um crente de verdade abençoado. Crentes que abrem mão não devem se envolver em jogos de azar, não devem se envolver em festas pagãs e uma série de coisas, porque o que mais se ouve hoje em dia é o que as pessoas falam: você é crente, mas não pode ser tolo, você não pode ser uma pessoa com a mente engessada, fechada para a sociedade, você tem que ser moderno, você tem que ser aberto às coisas. Mas eu te digo, irmãos, a Bíblia não mudou, a palavra de Deus é a mesma, e Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Não abra mão dos seus princípios, não abra mão dos valores cristãos, porque é desse jeito que Jesus vai levar você para as mansões celestiais. Glória a Deus. Os sindicatos de Tiatira e os alimentos consagrados aos ídolos. Havia um critério rigoroso nos sindicatos em Tiatira. Os operários que eram selecionados para o trabalho
tinham que concordar, olha isso aqui, em fazer parte dos banquetes dos deuses. Tudo era feito ao anoitecer, ou seja, acabava o expediente, isso lá para a noitinha do expediente, depois do horário de trabalho, era feito essas festas pagãs, essas bebidas oferecidas aos ídolos. As festas pioravam a situação, porque não eram apenas comidas oferecidas aos ídolos e bebidas, mas elas convergiam, no final delas, com práticas impuras de sexo explícito, orgias sexuais, as perversões mais estúpidas, grosseiras e impuras que você possa imaginar. Era feito na cidade de Tiatira. E pasme que eu vou dizer para vocês, você pensa que o problema de certos crentes carnais que temos hoje é um problema atual? Não, senhor. É um problema já de quase 12 mil anos ou mais do que isso, porque as pessoas daquela época também se envolviam com imoralidade e diziam que aquilo estava certo. Eles tentavam dar legalidade ao mal. Jesus, irmãos, ele não se agrada com isso, porque o pecado cheira mal diante de Deus. Eu quero dizer que você é um cristão, e o cristão, diz a Bíblia, Paulo dizendo, não se embaraça com os negócios desta vida. Oh, glória a Deus! Você foi chamado para um evangelho santo, puro, um evangelho que adora a Deus, serve a Deus e o próximo com prazer e alegria. Então, queridos, tudo era feito ao anoitecer, as refeições eram servidas como uma celebração religiosa. Os trabalhadores participavam das orgias sexuais em atos de perversões da pior espécie que você possa imaginar. Aqui vai um recado para algumas pessoas que acham que ser cristão é fazer o que bem tem de dar na cabeça. Eu quero dizer para vocês que ser cristão é renunciar a si mesmo. Ser cristão de verdade é negar a você mesmo e seguir a Cristo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E hoje em dia está difícil. Há muitos cristãos que hoje em dia estão praticando adultério, fornicação, incesto, imoralidade das diversas espécies. Eu vou ler aqui alguma coisa publicada da revista Ultimato, comparando exatamente com a igreja de Tiatira e a igreja de Pérgamo, que estudamos semana passada. A revista Ultimato, a editora Ultimato, ela colocou o seguinte título, a sinopse do livro, O Escândalo do Comportamento Evangélico. Porque os evangélicos estão vivendo exatamente como o resto do mundo. E na sinopse do livro diz assim, quem nós somos e quem Deus nos chama a ser. Os evangélicos afirmam que crer nos valores bíblicos e no poder de Deus de transformar vidas. Contudo, pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. De dinheiro a sexo, de racismo a realização pessoal, e um escandaloso número de cristãos que não vivem o que pregam. São crentes de Tiatira, são crentes de Pérgamo, são crentes sem compromisso, são crentes que fazem coisas ao seu bel prazer. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nunca a igreja viveu momentos de hedonismo como agora. O que é o hedonismo? A busca do prazer a qualquer preço, a qualquer custo. O hedon significa no grego prazer. As pessoas estão buscando o hedonismo a qualquer custo. E o grande jargão, a palavra que não sai da cabeça de muita gente, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, isso é coisa da sua cabeça. Eu vou fazer o que quer porque Deus quer o meu coração. Essa mensagem é gnóstica, porque tanto os seguidores de Balaão, os nicolaítas, de Jezabel, de Tiatira, pregavam a mesma mensagem. Porque você está tendo cuidado exacerbado com o teu corpo, se Deus só quer a tua alma. Deus não liga por que você fizer com o teu corpo. Faça o que você quiser dele. Os desejos que tiverem na sua pele, dê vazão aos desejos dos seus hormônios, porque Deus não vai te cobrar. Eu quero dizer que Paulo, na Bíblia, tem uma mensagem diferente dessa. Diferente dos descendentes de Balaão, dos nicolaítas, ou dos seguidores de Jezabel, de Tiatira. Paulo diz que você tem que conservar o templo do Espírito Santo, glória a Deus, imaculado.
santo, puro, porque o Espírito Santo habita em você. Glória a Deus. Algumas estatísticas do Instituto de Pesquisa Cristão vai dizer o seguinte: em agosto de 2019, a taxa de divórcio era a mesma para os evangélicos e a população mundial geral. 33% dos que se dizem cristãos e nascidos de novo haviam se divorciado em comparação a 39% do resto do mundo. A campanha Quem Ama Espera, um programa patrocinado pela Igreja Batista do Sul, é um dos esforços evangélicos mais famosos para reduzir a atividade sexual antes do casamento. Reparem isso aqui, meus irmãos, como é interessante entre a juventude evangélica, porque hoje em dia os jovens não estão preocupados com a pureza, grande parte deles, mas a Bíblia é a mesma, e a mensagem de Jesus e dos apóstolos é: se preserve, se guarde, fugir da prostituição, fuja da aparência do mal, foge dos desejos da mocidade. As mensagens é a mesma. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. 26% dos evangélicos entendem que sexo antes do casamento não é errado. Irmãos, aonde nós vamos parar? Jesus vai arrebatar um povo seu, Tito diz, zeloso, especial e de boas obras. Há um confronto, há uma incompatibilidade de pensamentos, em que alguns afirmam que você pode ser cristão fazendo o que acha e bem entende da cabeça. Mas a Bíblia confronta, dizendo que a palavra de Deus é uma espada afiada, que corta, que doutrina, que disciplina e que coloca as pessoas no eixo exato em que Deus quer que estejamos. Glória a Deus. 37% dos pastores afirmam, recente essa pesquisa, que a pornografia online é um conflito para eles. Todos esses que eu acabei de ler aqui, essas pesquisas, esses dados recentes, da revista Ultimato e do Instituto de Pesquisa Cristão, eles ressaltam o modelo atual da igreja evangélica, da igreja odierna, em que estamos vivendo. Irmãos, não se assuste de ver igrejas lotadas de pessoas e dizer que todos ali são cristãos. A grande verdade, nem todos servem a Deus como de fato deveriam. A igreja de Tiatira estava com esse problema. Mas Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, olha que coisa interessante. É importante ressaltar, observar, a maneira que Jesus se apresenta a todas as igrejas. E aí você vai identificar. A igreja de Tiatira, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Ele diz para ela, diz essas coisas que o Filho de Deus, o Filho de Deus, veja bem, o Senhor Jesus identifica-se como Filho de Deus. Ele é o Logos eterno. Jesus é coigual e coexistente com o Pai. Cristo foi constituído a executar o propósito de Deus no mundo, mas especialmente na igreja. Quando ele fala assim, a igreja de Tiatira, eu sou o Filho de Deus. João escreve e diz que é o Filho de Deus que está falando. A expressão Filho de Deus significa da mesma essência de Deus. É a mesma identidade divina. Jesus é Deus. É o Logos. A palavra grega para palavra, no grego, Logos. O Logos eterno, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ele queria habitar em Tiatira de forma plena, mas foi impossibilitado por um grupo de pessoas que eram carnais, eram mundanos, eram lascivos e descompromissados com o reino de Deus. Eu quero dizer nesta gravação para você que Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. É hora de orar, é hora de consagrar, é hora de ler as Escrituras Sagradas e praticar com veemência para que você se enquadre no protocolo que Deus exige de você. Bem, uma outra posição que Deus se apresenta à igreja de Tiatira, um olhar como chama de fogo. Olha o que ele diz. Aquele que tem olhos como chama de fogo.
Jesus estava com seu olhar penetrante em direção à igreja de Tiatira, glória a Deus. Um olhar onisciente. Irmão, irmã, preste atenção nisso aqui. Um olhar onisciente vê os locais mais secretos do coração humano e penetra os recessos da alma. O olhar de Cristo desmascara qualquer fingimento. Olha que coisa interessante. Você pensa que o que você está praticando e fazendo, Jesus não está vendo? Você pensa muitas vezes que está sozinho? Eu venho te dizer uma palavra diferente. Você não está só. Tanto nos momentos de sua fidelidade com Deus, Deus está vendo. E se porventura alguém que está se mostrando infiel ao Senhor e está fazendo coisas erradas, eu tenho uma palavra de Deus para o teu despertamento. Arrepende-te enquanto há tempo, porque Deus está te vendo. É disso que terá que lembrar. E aí vai, irmãos, aí aqueles membros que estavam envolvidos com falcatruas, envolvidos com perversidades, envolvidos nos grêmios, nos sindicatos do mal naquela cidade. Você que é empresário, microempreendedor, você que é um grande empresário bem-sucedido, você que tem seu negócio, seu comércio, é hora de apresentar o seu comércio, seu negócio a Deus e chamá-lo para ser sócio majoritário da sua empresa. Ele terá todas as ações da sua empresa, muito mais do que você mesmo. É hora de você apresentar o seu CNPJ para Deus, a sua razão social da sua empresa, e dizer: Deus, venha administrar o meu negócio, porque eu sou falho e pequeno, e eu não quero errar, eu quero prosperar. E se você honrar a Deus com as primícias da tua empresa, Deus honrará você. Estou falando como um ministro de Deus nessa hora, impelido pelo Espírito Santo agora. Começa a honrar a Deus com aquilo que você tem. E apresente a Deus, ore a Deus todos os dias pela tua empresa, pelo teu comércio, pelo teu negócio. E não se envolva com as falcatruas. Não se envolva com sonegações. Não se envolva com negócios errados que vão prejudicar e vão enxovalhar a sua imagem moral como um cristão. Não sonegue, não engane os funcionários. Comece a agir com justiça, com equidade. Comece a fazer a coisa certa, porque eu creio, irmãos, eu conheço Jesus há 38 anos e sei do que ele pode fazer. Ele é capaz de te honrar e prosperar você, mas seja honesto, seja direito, seja franco e leal com seus negócios para Deus te honrar e te abençoar. Porque Tiatira estava envolvendo os membros daquela igreja para terem vidas prósperas, humanamente falando. Aí é que está o engodo de Satanás. Muita gente acha que aquilo que é gostoso, aquilo que é saboroso faz bem para a saúde. Eu quero dizer para você que nem tudo que é gostoso e saboroso é bom para a saúde. Nós temos muitas coisas na área dos vegetais, dos legumes, das hortaliças, que às vezes têm um sabor amargo, mas têm nutrientes para o corpo, são vitais para a vida. Eu quero dizer que às vezes você pode estar sangrando, você pode estar sofrendo, você pode estar nessa hora olhando essa live e dizendo: Jesus, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não sei como será daqui para as próximas semanas, eu não sei como será, o que eu vou fazer do meu negócio. Eu venho como ministro de Deus dizer para você: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará por você. Eu estou aqui impelido por Deus para te dar essa mensagem. Nada melhor do que um dia após o outro. Vai melhorar, vai dar certo. É só não se envolver com o paganismo, com o mundo e as guloseimas do maligno. Então Jesus tinha um olhar penetrante. Tem pessoas que acham que Deus não está vendo. Deus está vendo o que você pensa. Deus sabe por onde você anda. Deus sabe os caminhos que você tomou. Mas cuidado, você nunca estará sozinho. O olhar de Deus é penetrante. Terceiro item que Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, ele fala dos pés. Que coisa linda isso aqui. Olha o que ele diz.
Eu tenho os pés semelhantes a bronze polido. Dependendo da versão, a tradução diz bronze polido ou latão reluzente. Jesus julga com total justiça, porque o latão aqui, ou bronze, representa a justiça de Deus, que é esmagadora contra o pecado. Com pés flamejantes, ele permanece firme, julga a igreja, aniquila e esmaga todo o pecado. Jesus não tolera o casamento do seu povo com o mundo. Ele é juiz, e se a igreja tolera o pecado, há de entender também que, além de bom pastor, ele também é juiz. Esta carta é um sério alerta. Olha isso aqui. A igreja que flerta com o mundo. Não pense você que ser cristão é andar com um pé no mundo e outro na igreja, porque não é. Você não pode cochear entre dois pensamentos, disse Jesus Cristo. Ou há de agradar a um e a desagradar o outro. É necessário decidir de que lado você está. E eu faço votos que você faça a escolha certa. Faça uma decisão inteligente ao lado de Jesus. Você é um cristão. Você deve ser uma pessoa diferente. Malaquias 3,18 está escrito lá. E vereis a diferença do que serve a Deus e do que não serve. Vereis a diferença do justo e do injusto. Então você é justo. Deus te honrará. Fica na posição que Deus te chamou. E você será próspero, porque tem promessa de Deus para você. Recebe essa palavra, irmãos. Isso é profético para a tua vida. Bem, irmãos, algumas virtudes daquela igreja, eu tenho que falar isso aqui também, porque Jesus é justo e ele reconhece algumas coisas boas daquela igreja. A igreja não estava toda tomada pelo pecado, pela imoralidade sexual e pelas práticas de idolatria e paganismo. Havia um grupo, a igreja estava dividida. Um grupo de pessoas lutavam na contramão do pecado. E Jesus destaca algumas obras daquela igreja. Jesus elogiou ela, parabenizou elas pelas seguintes virtudes. Ele diz, conheça as tuas obras. A palavra obras aqui no texto grego é ergon. Esse sentido é muito, muito profundo, porque o ergon aqui significa trabalho e esforço contínuo. É como se eu arregaçasse a manga da camisa, porque eu vou me preparar para uma jornada muito pesada de trabalho, muito árdua, e eu não vou medir esforços. Então, os membros daquela igreja trabalhavam a todo vapor, eram crentes assíduos, eram crentes envolvidos com a obra. Repare que não basta apenas se envolver. Existem alguns detalhes que a gente tem que ter cuidado, e a gente vai prosseguir. O segundo passo, Jesus fala para ela, eu reconheço o seu amor, a sua caridade, que nos últimos dias tem sido maior. Jesus fala isso para ela. A palavra amor aqui, ágape, do verbo agapau, do grego, o sentido de benevolência também. O amor na prática. Reparem que o problema da igreja de Éfeso era a falta de amor. E a igreja de Tiatira é o contrário, ela tem amor para dar. Ela é uma igreja que ama. Jesus é quem disse isso. Terceiro, virtude. Ela tinha fé. A palavra grega pistis, significando confiar, também trazendo o sentido de fidelidade, fé e fidelidade. Uma igreja que tinha fé, era fiel. Uma igreja que servia a Deus. Quarto, serviço. Uma igreja que se envolvia no atendimento, na assistência social. A palavra aqui, diaconia, ela aparece aqui. Dar servo, servir, ajudar. Uma igreja totalmente voltada para a assistência social. E a quinta virtude, que Jesus também especifica aqui, é perseverança. Reparem que os membros da igreja de Tiatira eram perseverantes. A palavra grega para perseverança é hupomone, que significa firmeza e constância. Reparem que igreja abençoada, né, irmãos? Tinha várias virtudes, mas havia um grande problema naquela igreja. E Jesus protesta com veemência. Reparem que nós vamos chegar lá. Jezabel da igreja de Tiatira. Olha só, vamos ver quem é esta mulher, quem é esta personagem. E para muitos teólogos, historiadores, comentaristas, acreditam que ela é apenas uma representação
de um sistema de governo eclesiástico. Eu, na verdade, acredito que ela representa as duas coisas. Tanto uma pessoa física, porque há pronomes aqui pessoais endereçados a ela, atribuídos a ela, várias atividades que ressaltam a ideia de uma participação humana, e também um sistema corrompido de uma igreja que estava caminhando a passos largos para o inferno, né? A palavra Jezabel significa montão de lixo. Essa não é a Jezabel, mulher de Acabe, não é aquela, que também fazia as mesmas coisas, induzia o povo ao mal. A mulher que se diz profetiza. Há muitas opiniões a respeito da audaciosa mulher da igreja de Tiatira. Alguns até defenderam tratar-se de uma doutrina, um sistema, ou até mesmo uma religião. A Jezabel do presente texto talvez possa estar se referindo a uma pessoa. A Jezabel do presente texto não apenas uma figura, uma personificação do mal, mas era portadora de uma teomania aguda. O que é uma teomania aguda? Tem pessoas que são assim dentro da igreja. A espécie de loucura em que o doente se julga a Deus ou por ele inspirado. Reparem que o grande problema dessa igreja era que havia uma mulher dentro da igreja que estava dominando toda a gestão, a administração da igreja. Tinha um pastor na igreja. Mas essa senhora, esta irmã aqui, esta mulher, o texto é muito enfático. Repare os detalhes da passagem bíblica. Quando Jesus fala que há uma mulher aí. Ele diz, olha lá, diz aqui, tem porém contra ti, que toleras que esta mulher, Jezabel, olha aí, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. O que é isso, irmãos? Jezabel não era profetisa. Com chamada de Deus, não. Ela se auto-intitulou. Ela era movida por uma teomania aguda, ao ponto de se achar uma porta-voz de Deus. Se auto-titula, se autodeclara, profetiza. Temos que ter cuidado, porque hoje em dia em nossas igrejas há pessoas que falam em nome de Deus, mas não é Deus que está falando. Por isso, Paulo, aos Coríntios 14, vai ensinar. Lá a lista dos dons espirituais, ele diz o seguinte: é necessário que julgue as profecias. Profecia tem que ser analisada. É necessário que ela seja julgada. Nem tudo que reluz é ouro. Nem todo mundo que fala em Deus é por Deus. Ok? Então, queridos, Jezabel se declarava profetiza em falar em nome de Deus para a igreja. Imagino quantas vezes, a Bíblia não dá detalhe, mas eu imagino, estou conjecturando, quantas vezes ela passou à frente da liderança espiritual da igreja, a qual Deus constituiu. Há pessoas que não se conformam de que está debaixo da vara pastoral, do cajado do pastor, da direção do ungido do Senhor. Pessoas que tentam fazer por sua alta recreação, ditar as normas, as regras e condutas de uma igreja. E Jezabel não induzia para o bem. Repare que Jesus fala que ela se declara profetiza, e detalhe, e a si mesmo se declara profetiza, e não somente ensine, mas seduz os meus servos a prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Esta mulher exercia o magistério eclesiástico da igreja. Ela era uma docente, uma professora da igreja, uma pessoa que ensinava. Gente, é um perigo quando as igrejas estão na mão de pessoas que ensinam heresias, pessoas que não têm compromisso com a fé, pessoas que não têm humildade, que não estão debaixo do Espírito Santo, da graça do Senhor. Jezabel, ela se declarava profetisa. E ela não somente profetizava, mas ensinava. E ela dizia para aquele povo, olha, vocês estão perdendo o emprego, estou parafraseando para você entender melhor, vocês estão perdendo o emprego porque vocês querem. Isso é bobagem, besteira. Esse negócio de dizer que é pureza do corpo, que nada, vocês precisam trabalhar, sustentar suas famílias.
Vocês vão deixar faltar o pão de cada dia por causa do banquete, por causa das oferendas dos ídolos, das comidas sacrificadas, dos atos sexuais com outros cônjuges que não é o seu. Isso não tem problema, porque Deus, Ele quer a sua adoração. Outra coisa que essa mulher ensinava, ela induzia esse povo a errar. Tem gente, irmãos, que está na igreja só para o mal. Gente maligna. Gente que representa Satanás. Vigie. Tome cuidado. Jezabel de Tiatira dizia que não tinha nada a ver. Eles podiam comer das oferendas. Eles podiam participar dos banquetes, das gremiações. Eles podiam ter relações sexuais com outros parceiros e parceiras no ato em que se oferecia as relações sexuais aos deuses ali. Que o importante é que, para que se falasse contra o mal e o pecado, eles teriam que conhecer o pecado primeiro. Como é que eles vão falar de uma coisa que nunca experimentaram, que nunca viram? Essa é a mensagem de Jezabel de Tiatira. Irmãos, eu quero dizer que hoje há pessoas que estão pregando isso. Hoje existe igreja, pasme o que eu vou dizer para você, que acha que os filhos podem ter relações sexuais antes do casamento, porque eles precisam ter um vínculo afetivo, amoroso e se conhecer melhor, porque poderá não dar certo. Eu tenho uma palavra diferente, a palavra é bíblica, é uma revelação do céu. Eu quero dizer que você não precisa experimentar o prazer sexual antes do casamento. Você que é cristão, servo do Senhor, você precisa orar para Deus abençoar essa união. Porque se a mão de Deus estiver com você, tudo vai dar certo. O casamento será abençoado, a vida será abençoada, e você vai comemorar várias e várias datas, como essa de hoje, que é uma homenagem ao Dia dos Namorados, com felicidade, com honra, com dignidade, porque você é uma pessoa que tem Jesus no coração, é uma pessoa que segue a Deus de verdade, uma pessoa que tem Deus na vida e é uma pessoa abençoada. Glória a Deus por isso. Bem, queridos e amados irmãos, Tiatira, essa mulher, representa, na verdade, aqui o pecado de omissão. É pecado de omissão. Você poder fazer o bem e não fazer é um perigo. Por isso Jesus fala, tenho contra ti que toleras, Jezabel. Olha que coisa interessante. Os grandes problemas com relação aos membros da igreja de Tiatira era a prática de um erro. Não era a prática de um erro, mas era o tolerar o erro alheio. O problema da igreja de Tiatira era um problema muito mascarado, mas era um problema grave. Parte dos membros daquela igreja serviam a Deus. Mas eles sabiam da banda podre, digamos assim, da igreja. De pessoas que eram promíscuas, devassas, adúlteras, fornicárias. Pessoas pervertidas. Pessoas envolvidas com dinheiro ilícito das gremiações da cidade. E eles ficavam calados, não falavam nada. E a Bíblia diz, Tiago, quem pode fazer o bem não faz peca. Eu quero dizer para você que o pecado de tolerância é um grande pecado. Hoje o mundo fala de intolerância. Nunca se ouviu tanto, nunca se falou tanto em intolerância. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância de vários setores da vida. Mas eu quero dizer que existe uma intolerância que é plausível. Jesus é intolerante ao pecado e você deve ser também. Não tolere o pecado, ainda que te chamem de cafona, de quadrado, te chamem do que quiser. Você é um cristão e você tem um compromisso com seu Deus. Não deve esmurecer, não deve ceder os pontos para Satanás. Seja um cristão de verdade. Tiatira tinha um problema, os irmãos eram coniventes com o erro dos outros. Hoje há muitos crentes que são assim, crentes que estão na igreja, e às vezes sabe de algum erro. Não, irmão, deixa quieto. Tem problema não. É porque ele veio de uma família com muita dificuldade, ele sofreu muito no passado. É um coitadinho. Vamos orar por ele. Sim, vamos orar por ele, sim, mas vamos corrigi-lo também. Vamos mostrar a ele a verdade das palavras de Deus. Não deixe que Satanás venha vedar os teus olhos para que você não enxergue o mal.
porque o mal vai corroendo. Alguém disse que é como um bicho de goiaba, que vai corroendo de dentro para fora. E às vezes por fora o fruto está bonito, está lindo. E há quem diga que bicho de goiaba é goiaba. Eu cresci na minha infância com as pessoas falando isso. Eu quero te dizer que isso não é verdade. Com toda certeza, eu não sou cientista, não sou médico, não sou perito, não sou naturalista, nutrólogo, nada disso. Mas falo com toda certeza que os bichos da goiaba, de qualquer fruto, não é o fruto propriamente dito. É uma erva daninha, é uma mazela que está lá dentro. Por fora é bonito, mas por dentro está podre. Muitas pessoas são coniventes, porque ficam caladas. É pecador tanto quanto. Eu quero dizer que há pessoas que se calam porque têm amizades, há pessoas que estão pecando, mas são amigos, são conhecidos de datas, de anos de vida. Eu quero dizer que você terá que tomar uma atitude. Irmãos, eu tenho certeza que essa palavra vai mudar a vida de muita gente. Aliás, já está fazendo agora. E eu venho mais uma vez como boca de Deus para a tua vida, onde você estiver agora. É hora de começar a botar as coisas para funcionar. Talvez a sua vida não saia dessa situação porque você está sendo conivente com o pecado alheio. Talvez é hora de você chegar para o seu amigo, para a sua amiga e dizer assim, olha, até aqui fomos muito bem, não dá para caminharmos juntos mais. Ou você toma uma posição diante de Deus, ou a partir de hoje nós não podemos caminhar juntos mais. Essa é a posição que você terá que tomar, em nome de Jesus. E o texto diz aqui, Jezabel se intitulava porta-voz de Deus, mas nem todo aquele que se declara falar sobre Deus, fala por Deus. A falsa profetisa induzia os cristãos, em nome de Deus, a participar das guildas que ela dizia. Olha o que ela dizia, o ídolo não é nada. Vá em frente e participe do sindicato, qual o problema? Tomar parte de uma refeição sacrificada não vai prejudicar você. A voz do Satanás, ok? E repare que, engraçado que muitos obreiros engoliam isso. Eu quero dizer que se na sua igreja você tem alguém que está tentando ditar regras lá dentro, e que não é a direção do Espírito Santo, aliás, está ultrapassando o que Deus está mandando dizer, é hora de você se posicionar. É hora de você protestar veementemente, porque Deus te colocou lá para usar a autoridade da palavra que Ele te deu. Glória a Deus. Jesus diz a Jezabel que seria punida no local de seus pecados. A falsa profetisa estava conduzindo seus negócios numa cama. Na igreja de Tiatira havia um grupo que adulterava com ela continuamente, nas festas de gramiações dos ídolos, dos sindicatos. Por isso Jesus é categórico em dizer, este eu porém numa cama. Jesus também prometeu colocar os seguidores de Jezabel em grande tribulação. O que eu aprendo com isso, meu irmão, minha irmã? As pessoas que estão tendo prazer, um recado para os hedonistas que se dizem evangélicos, que estão dentro das igrejas, ocupando cargos eclesiásticos, departamentos de nossas igrejas, que usam o microfone, têm o poder da palavra ao público seletivo da igreja, que tem prazer sexual com outra pessoa, que são adúlteros, fornicários, idólatras, pessoas que sonegam, pessoas que maltratam empregados, pessoas que são carrascos, enganadores. Eu tenho uma palavra para você. Jesus diz que vai te castigar. E no lugar que você teve prazer de forma errada, ilícita, é lá que Ele vai te corrigir. É lá que Ele vai acertar as contas com você. E repare que Jesus fala para ela, olha, se você não se arrepender, eu vou fazer isso com você, eu vou te castigar. Vou punir seus filhos. Filhos aqui podem ser filhos espirituais. Não se sabe quem era o marido dessa mulher. Se ela era casada, mas sendo filhos congênitos ou não, seriam aqueles que ela estava ensinando mal, difundindo suas ideias promíscuas e devassas, dizendo que não tinha nada a ver, que Deus só quer o coração, Ele não liga para o teu corpo. Ele sabe da tua fraqueza e você tem que conhecer o pecado. Gente, aonde se viu na cabeça de alguém normal, dizer que para não adulterar, você tem que adulterar primeiro para saber como é que é. Para não trair, você tem que trair primeiro. Para não roubar, você tem que roubar primeiro. Nunca isso foi cabível. Nunca isso se coaduna com as ideias bíblicas cristãs. Muito pelo contrário,
é anticristã. Já estamos terminando. E aí vai dizer, as profundezas de Satanás, repare. Jezabel dizia que seus ensinos eram profundezas de Deus, mas não eram. Ou, em outras palavras, mistérios. Né? Mas, sarcasticamente, Jesus denominou profundeza de Satã. A expressão profundeza de Satanás se refere ao falso ensino de que, para experimentar plenamente a graça e a salvação, devemos penetrar nas profundezas do pecado e conhecer todos os tipos de males. Não é verdade. Eu vou terminar com a leitura bíblica dos textos que seguem aqui, que diz assim: eis que apróximo de cama, se você não se arrepender. Capítulo 2, versículo 22 de Apocalipse. Bem como em grande tribulação. É óbvio que nem todo mundo que está em grande tribulação está em pecado, a gente sabe disso. Existem vários aspectos da tribulação, da tilipsis. Mas há tilipsis, há tribulações na vida de alguns que se dizem cristãos. Porque são pessoas que são coniventes com o pecado alheio. Pessoas que também praticam pecado. E Deus, irmãos, não se deixa escarnecer. Glória a Deus. E diz aqui: matarei seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Mas traduções antigas dizem que eles sondam os rins, esquadrinham os rins. E Jesus faz isso. Jesus esquadrinha os pensamentos, ele conhece por dentro e por fora. Digo, todavia, a vós outros, demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, olhe bem, e que não conheceram o que dizem as profundezas de Satanás. Existe um grupo bom de pessoas. É o joio no meio do trigo. Mas o joio ele só vai sair no dia da colheita final. Mas enquanto não, nós vamos lutar. Vamos lutar com toda a nossa força, irmãos, para que o pecado não nos destrua, não nos tire do foco que é Jesus Cristo. Versículo 25 para acabar. Então somente conservai o que tendes. Ao grupo bom, ó. Conserva o que tem, ou seja, continue orando, jejuando, lendo Bíblia, consagrando, testemunhando, adorando. Seja você um cristão como tem sido sempre. Não mude isso. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O que é isso? Oh, glória a Deus, eu estou sentindo a presença do Senhor, irmão. Que coisa fantástica esse versículo aqui, deixa eu explicar. É rapidinho, olha isso aqui. Aquele que conservar, for fiel, guardar até o fim as coisas que eu mandei. Eu darei autoridade sobre as nações. Em outras palavras, quer dizer o seguinte: vocês vão dominar, vocês vão prosperar, vão progredir, até comercialmente. De forma empresarial, comercial, sim, senhor. Porque horror! Foi fiel a Deus no pouco, no muito vou te colocar. Olha só o que ele quer dizer. Por que ele fala isso aqui? Vou dar a vocês autoridade sobre nações. Está falando aqui de populações, de comércio, de nações. Dos negócios que Deus vai confirmar. Porque vocês não se corromperam com os sindicatos do mal. Vocês não se venderam. E por isso eu vou abrir portas, eu vou prosperar a vida de vocês. Recebe essa palavra, irmão, no nome de Jesus para a tua vida. Pode receber, porque é Deus falando. E aí termina no versículo 27. E com cetro de ferro regerá e reduzirá a pedaço, como se fosse objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã, pessoal? A resplandecente estrela da manhã, a raiz de Davi, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ajude, e que você não abra mão dos princípios da fé, não abra mão dos valores morais, não deixe de servir a Deus com fidelidade, não se corrompa, não se venda, não seja adúltero, não seja fornicário, promíscuo, devasso, impuro. Seja fiel a Deus
Lute contra o pecado. Deus vai prosperar. Ah, mas o que eu vou fazer se eu não fizer isso? Eu não vou ter nada. Vai sim, porque Deus cuida de nós. Deus cuida do seu povo. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. A NVI diz assim, ó. De nada terei falta. É a mais próxima do original. Porque se eu tenho Deus, eu posso ter aperto, eu posso ter escassez, mas Deus não me deixa faltar, porque eu tenho Deus. Quem tem Deus tem tudo. Obrigado a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Pastor Roberto Aleluia. Francisco, uma bênção. Glória a Deus. Pode sentir Aleluia. a glória de Deus aqui. Você pode glorificar. E eu quero te pedir mais aleluia, glória a Deus. Israel. Glória, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Ajuda-nos, dá força, Senhor. Esse é o objetivo desse projeto, irmãos. Que você aí na sua casa possa sentir a presença de Deus que nós estamos sentindo aqui. Não é porque o pastor Roberto está lá na casa dele, estou aqui na minha casa, minha esposa está assistindo no quarto. E a gente pode sentir a presença de Deus aqui, a presença de Deus é real. Aula maravilhosa. Pastor Roberto Francisco dispensa comentários, homem de Deus. Quero fazer a apresentação do pastor Roberto Francisco, que ele é tão ético, que ele nem se apresenta e ele termina 9 horas em ponto. Isso, pastor Roberto me constrange com tamanha humildade, irmãos. Vou fazer a apresentação dele, mas eu quero te pedir 2 minutinhos só em nome de Jesus. Pastor Roberto, não se pode acrescentar nada a uma aula como essa. Mas eu estava aqui, o Espírito Santo ardeu no meu coração, ele me autoriza, pastor Roberto, a falar algo da parte de Deus nesse momento. À medida que eu estava vendo aqui, os irmãos estavam batendo na tecla que acontece isso, que acontece algumas coisas que aconteciam na igreja de Tiatira, mas o objetivo aqui, eu quero te convidar a pensar comigo, por gentileza, é que tipo de igreja nós estamos sendo. Porque Isaías, capítulo de número 5, Isaías vem dando a advertência, ai de você que pratica isso, ai de você que pratica aquilo, ai de você que pratica aquilo 8, mas quando chega no capítulo 6, Isaías vai dizer, quando ele vê a glória de Deus, pastor Roberto, ele diz, ai de mim que vou perecendo, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Glória que esse a Deus. estudo venha nos trazer a ideia de quem de fato nós estamos sendo, como igreja brasileira na atualidade, e colocarmos em prática. Eu quero só apresentar o pastor Roberto Francisco, que a gente encerra aqui. O pastor Roberto é coordenador do curso de teologia básico, bacharel, ali em Éden, Ibaderge, núcleo de Éden. É uma bênção. Nós vamos deixar os anúncios aqui no Facebook, vou colocar daqui a pouco lá o contato, você que é da região. Em breve, eu creio que o pastor Roberto vai estar ministrando esse conteúdo desse curso teológico, tanto presencial como online também, para você que está aí em outro estado, em outro país. Nós temos pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, até algumas pessoas da África conosco. Que Deus possa te abençoar. Pastor Roberto também trabalha com a confecção de bolo. Você que é da região aqui do Rio de Janeiro, ele está entregando. Chama lá, abençoa a vida do homem de Deus. Amém? Que Deus possa te abençoar, pastor, mais uma vez. A nossa irmã que louvou aqui, Gislaine, meu amigo Tiago, todos os envolvidos nessa obra. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Sexta-feira que vem, nós temos um encontro aqui. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.